vamos falar sobre uma das condições que mais desafiam os profissionais da estética, que é o melasma. O melasma são aquelas manchas, né? São aquelas manchas assim, No que dão às vezes rosto, no nariz, no em sombra rosto. da região E alar. que às vezes complica a vida do esteticista ali, porque não consegue saber muito como lidar com aquilo, tirar, né? Exato, não só aquele que vai para o sol, mas aquele que abre o forno, cozinha, fica na cozinha, pega bafo, calor, entra no carro quente. Sim. São várias formas de desenvolver o melasma. Maravilhoso. E quem assume o palco agora é um profissional que une formação sólida, experiência clínica e pesquisa científica. Ele vai nos conduzir por uma abordagem moderna e prática do melasma, passando pela fisiopatologia, critérios clínicos e estratégias atuais de tratamento. Isso aí, o destaque vai para o uso da eletroterapia e dos nutricosméticos no controle dessa condição tão comum e tão complexa. Exatamente, ele é doutor em Ciências da Saúde, com passagem pela Universidade de Barcelona e especialista em estética clínica avançada. Recebam com muito carinho, com muito aplausos, João Tassinari. Vem pra cá! A plateia é sua. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Eu tenho uma gratidão imensa por esse evento. E há mais ou menos 17 anos atrás, eu estive nesse evento, né, sentado aqui, mais precisamente à esquerda, no fundo, não era nesse local. E eu recém tinha terminado o mestrado e foi a primeira vez que eu tive dinheiro para vir num evento e assistir. Na verdade, uma das palestras abriu a minha cabeça, abriu o meu conhecimento e eu pensei, cara, quem sabe um dia se eu estudar eu posso estar lá trocando conhecimento. Dentro dessa perspectiva eu compreendi uma coisa muito louca nessa trajetória, que o conhecimento liberta e transforma. E por isso que eu faço uma coisa, e eu não podia deixar de fazer, alguém que está sentado onde eu sentei, à esquerda, assim, no fundo, vai botar a mão na cadeira e vai encontrar o meu último livro publicado, é um presente. Alguém que está aqui. Espero que goste de livro de eletroterapia. E eu vou falar um pouquinho sobre eletroterapia. Alguém achou? Espero que sim. Boa. 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 Legal. Há exatamente esses 17 anos atrás, quando eu já tinha terminado o mestrado, eu estava ingressando no doutorado, eu pensava que em 10 anos, eu tinha a nítida impressão que ia ser muito fácil trabalhar com estética. Ia ser muito fácil. Por quê? Porque nós íamos ter acesso ao conhecimento. Imagina que quando eu estava na primeira graduação, toda vez que eu precisava encontrar um artigo, a gente não tinha computador em casa, eu tinha que ir para o laboratório da faculdade, pegar a ficha, ficar lá, esperar o momento, ou ir buscar nos livros coisas que nem sempre estavam tão atualizadas. E realmente se produziu muito conhecimento na área da estética nos últimos anos, tá? E na área, em todas as áreas, né, se produziu muito conhecimento. Desses 17 anos atrás que eu estive a primeira vez no congresso, para os dias de hoje, nós saímos então muito do impresso, passamos pelo computador. Hoje todo mundo tem um notebook, ou quase todo mundo, e tem um smartphone na mão com um monte de orientação. E também cresceram as pesquisas, tá? E eu já vou mostrar os dados de pesquisa, mas olha isso. Exponencial, 44 trilhões de gigabytes produzido em termos de informação. Então muita coisa está acessível hoje. Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar muito tratamento para melasma, não é isso? Mas todo mundo aqui já entendeu que o legal não é procurar no Google, no TikTok, todo mundo já entendeu que o negócio é artigo científico, né? Quem já entendeu isso já tem uma boa base para pesquisa. Só que os artigos científicos também cresceram, tá? Em 1900 eram publicados mais ou menos 9.000 artigos científicos por ano. Em
Em 1950, 90 mil. Nos anos 2000, já se publicava 900 artigos por ano. Em 2025, vocês têm ideia de quantos artigos são publicados por ano? Mais de 6 mil artigos científicos. Mais de 6 mil artigos científicos são publicados por ano hoje. Então, há 17 anos atrás, quando eu estava nesse congresso, eu realmente acreditava que em 10 anos, com o avanço da tecnologia, nós teríamos todas as respostas para trabalhar com tranquilidade, ok? E montar protocolos e planos de tratamento específicos, porque eu parecia aquele memezinho de outra volta, assim, cara, mas qual é o melhor tratamento para melasma? Qual é o melhor recurso para celulite? E para o meu desespero, 17 anos depois, eu estou nesse mesmo congresso e as coisas não mudaram muito. Por quê? Porque nós temos muitos dados, temos informação, mas entre esse dado deixar de ser meramente um dado e virar conhecimento, sabedoria, existe um caminho muito longo a seguir. E eu tenho que parafrasear aqui o professor Zygmunt Bauman, um filósofo polonês que falou que nós estamos inundados de informação e famintos por conhecimento. E é estranho, porque há 17 anos atrás eu estava nesse congresso e eu estava extremamente perdido em relação a qual era o melhor tratamento ou como montar um plano de tratamento para uma determinada afecção. E eu vou fazer uma pesquisa 17 anos depois e muito rápida aqui. Levanta a mão quem se sente perdido na hora de escolher um cosmético ou uma eletroterapia na sua prática clínica. Levanta a mão quem se sente perdido. Boa. Muitos de vocês se sentem perdidos, né? É natural que isso aconteça. Dificuldade de pegar esses dados e elaborar um plano de tratamento. A notícia boa é que também evoluíram as pesquisas para nos mostrar como sair deste ambiente, né, de confusão e de excesso de informação, porque é isso que nós estamos vivendo agora, é excesso de informação e falta de conhecimento. Então eu apresento para vocês a ideia da palestra hoje, que é pensar o raciocínio clínico. Tá? O raciocínio clínico, eu preciso basicamente dar alguns passos. Quais são os passos que eu preciso dar para dominar o raciocínio clínico? Passo 1, dominar a fisiopatologia, compreender a afecção que eu estou tratando, esse é o primeiro passo. Segundo passo importante, avaliar o meu paciente. E quando eu falo avaliar o meu paciente, é compreender a sua individualidade. E o terceiro passo, a partir da individualidade, escolher as condutas corretas. Ou seja, eu tenho que avaliar o meu paciente, ter um objetivo terapêutico claro e depois utilizar a conduta. Esse é o caminho para o sucesso da prática clínica. E não só isso. Hoje uma colega me perguntou lá no stand da editora, João, qual é o futuro da estética? Quem é que vai se manter na estética? Cara, não é mais o que está no hype, já passou essa época, vai se manter na estética quem entrega resultado. E como que eu me mantenho no mercado, a nossa clínica se mantém no mercado hoje, é entregando o resultado com raciocínio clínico. O raciocínio clínico, ele tem um ponto de intersecção muito interessante, que é prática baseada em evidência. Isso aqui eu utilizo diariamente na minha prática clínica, na minha vida profissional. Inclusive, quando eu vou comprar um cosmético, quando eu vou investir numa tecnologia, eu me utilizo desse ponto de intersecção aqui. O que é a prática baseada em evidência, sintetizando? É basicamente ver qual é a necessidade do meu paciente, ok? O que meu paciente precisa, a partir da sua necessidade, dos seus valores, ver qual é o melhor nível de evidência científica para cumprir aquela expectativa. E 3, experiência clínica que eu venho compartilhar com vocês hoje. Então, sejam bem-vindos à palestra e eu começo revisando a fisiopatologia do melasma de uma forma muito rápida e singela. Epiderme, derme e tela subcutânea. No final da epiderme, na camada basal, nós temos uma célula de defesa, melanócito. Então eu tenho camada córnea, granulosa espinhosa, basal. Melanócito está lá, célula de defesa, cimento lipídico. Esse melanócito, que é uma célula de defesa, ele vai ter que ter, e guardem isso, 4 processos, didaticamente,
para ocorrer uma mancha ou melasma? Eu tenho que ter 4 coisas acontecendo. Primeiro ponto importante, ativação. Para eu ter um melasma, eu tenho que ter a ativação dessa célula de defesa. Então, ativação número 1, não se esqueçam disso. Depois que eu tive a ativação, eu vou ter o segundo passo, que é a oxidação ou a síntese, a produção da melanina. Passo 2, sintetizou, produziu o pigmento. Mas não é só isso, depois eu tenho o passo 3. Uma vez que esse pigmento está produzido, ele sai do dentrito do melanócito e esse pigmento é transmitido para o queratinócito. Esse é o passo 3, transmissão da melanina para o queratinócito. Esse queratinócito que está pigmentado, ele vai demorar em média 28 dias para chegar da camada córnea. Então ele se replicou lá embaixo, ele morreu e ele vai ser liberado. E esse é o 4º passo, eu tenho uma célula pigmentada. Por que eu estou referenciando e trazendo de forma muito rápida aqui, não estou entrando na bioquímica, via da dopaquinona, não estou entrando, eu estou só lembrando vocês que são 4 passos. Compreender esses 4 passos é a chave para elaborar um plano de tratamento do melasma. Então, de novo, ativação, síntese ou transferência, síntese, transferência e quem está pigmentado, 4 passos. Esses passos, eles vão me dar origem à ideia do melasma, contudo, eu preciso compreender a relação de, a lei, né? A gente chama de lei, né? De causa e efeito, ok? Causa e efeito. Dominei a fisiopatologia, eu tenho que saber causa e efeito. Ontem no simpósio eu expliquei o diagrama do esqueleto de peixe, onde na área da saúde nós já estamos aplicando. Eu entendo a causa para compreender qual é o desfecho, eu retiro a causa para o meu tratamento ser paliativo. Então aqui as causas clássicas do melasma nesse artigo de revisão recente. Distúrbio hormonal, pacientes com predisposição genética e a radiação. Mas não é só isso, e eu vou mostrar que não é só isso nas seguintes pesquisas que eu vou mostrar. Até aí tudo bem, só que eu tenho um monte de recurso hoje documentado na literatura por diferentes vias de atuação. Esse artigo foi publicado em 2025, faz uma revisão, e olha lá tudo que ele fala, ó, hidroquinona, triplação, retinóico, arbutin, tranexâmico oral, ou seja, eu tenho muita coisa hoje sendo documentada na literatura com um bom nível de evidência. Outros com mais baixos, né? Outros mais baixos. Então, eu dominei a fisiopatologia, eu vou buscar esses agentes causadores, mas mesmo assim, como é que eu monto esse plano de tratamento? Aí entra a sequência da avaliação, mas eu preciso retirar o agente causador. E aí eu quero dar um insight importante aqui para vocês. Olha só essa pesquisa. O melasma ocorre geralmente nos anos reprodutivos, então a questão hormonal está associada, o uso de contraceptivos oral está associado, e aí, obviamente, a radiação é um fator desencadeante. E depois nós vamos ter um dilema, porque a radiação é um fator desencadeante ao mesmo ponto que a deficiência de vitamina D está associada ao melasma. Já vou falar sobre isso. Só quero chamar a atenção, eu passava pela feira agora rapidamente, e eu olhava as pessoas abrindo os frascos de cosmético e cheirando. E a minha dúvida era, é profissional? Ela está cheirando ou ele está cheirando esse cosmético para não comprar, sabendo que aditivos de cor e odor são os maiores alergênicos no mundo da cosmetologia? Ou porque tem cheiro bom vai comprar? Eu espero realmente que todos os profissionais que aqui estão saibam que aditivos de cor e odor são os maiores alergênicos do sistema tegumentar quando se fala de cosmético e ativo a hiperpigmentação pós-inflamatória, principalmente num tratamento onde eu estou tirando barreira, peeling químico, peeling físico e por aí vai. Então, cuidado com aditivos de cor e odor em produtos cosméticos. E olha que loucura, a mesma fisiopatologia que eu acabei de revisar é descrita nesse artigo publicado agora em 2022, recentemente, que faz justamente mecanismos de ação na via do tratamento do melasma. E aí, se vocês olharem bem, as 4 vias estão escritas ali. Eu tenho um primeiro ponto lá, que é a ativação
do melanócito. Então, lá em cima tem a primeira via da rota, a ativação, tem o sol. A radiação é um exemplo de ativação do melanócito. Se vocês virem para baixo, na imagem, eu tenho o melanócito, eu tenho a síntese. Se vocês olharem o dendrito, ele está transferindo a melanina para o queratinócito, e depois eu tenho algo pigmentado. Então, o meu raciocínio clínico, que não é meu, é da literatura como um todo, parte em tu atuar, e eu quero chamar a atenção, parem de buscar o melhor ativo ou o melhor aparelho. A literatura científica e os profissionais que clinicam há muito tempo já entenderam que não existe a pílula mágica. É retirar agente causador e fazer abordagem estruturada. A abordagem estruturada é dominar a fisiopatologia e atuar nas diferentes possibilidades do mecanismo de formulação. E eu estou sintetizando aqui. Então, imagine que eu tenho o melasma se formando pelas 4 rotas. Ativação, síntese, transferência e o pigmento na célula. Então, eu vou dar um exemplo de plano de tratamento simples aqui, a partir do raciocínio clínico. Então, vamos levar esse conhecimento para a prática. Imagine, então, que eu quero inibir a ativação do melanócito. Protetor solar é obrigatório. Ah, mas tem uma onda que fala do protetor solar. Esqueçam, vocês estão no congresso científico. O protetor solar é fundamental e é primeira linha para o manejo do melasma. Agora, existem ativos tópicos que também são primeira linha na perspectiva de diminuir a ativação do melanócito. Exemplo, o ácido tranexâmico. Então, o ácido tranexâmico normalmente está no tratamento dos meus pacientes com melasma. Seja no skincare, seja no protetor solar, seja pós um procedimento para drug delivery, mas o ácido tranexâmico ele está nos meus tratamentos normalmente. Ele pode ser utilizado via oral, mas ele atua na fibrinólise, então ele tem o risco, né, de trombose no paciente, e eu gosto mesmo dele da via tópica. Então lá, um recurso que não pode faltar de inibição de ativação é protetor solar e ácido tranexâmico. Ok, mas não é só inibir a ativação, porque senão nós tratávamos o melasma com o protetor solar e tranexâmico que estava resolvido. Isso não acontece. Por quê? Porque eu preciso inibir a melanogênese. Um ativo clássico de inibição da tirosinase, alfa-arbutin. Bom nível de evidência científica, análogo da hidroquinona, não é melanotóxico, está à disposição no produto final e vocês podem manipular. Então aqui um ativo, e existem outros descritos pela literatura, como o ácido córgico, ok? Existem outros. Volto no pensamento do mecanismo. Inibir a ativação, inibir a síntese. Eu preciso inibir a transferência da melanina para o queratinócito. Existem vários ativos e eu vou sugerir aqui um que vocês também vão encontrar em produto final, que é a niacinamida. Publicado no British Journal, niacinamida inibe a transferência da melanina para o queratinócito. Então eu começo a pensar num plano de tratamento e assim que eu olho a fisiopatologia, e a partir da fisiopatologia eu preciso inibir a ativação, eu preciso inibir a síntese, eu preciso inibir a transferência, mas eu também quero retirar o que está pigmentado. Me dá um princípio ativo com bom nível de evidência científica para retirar o que está pigmentado? Exemplo, ácido glicólico. Aqui está o ácido glicólico trabalhando no melasma positivamente. Então o ácido glicólico vai ter 2 efeitos. Por ser queratolítico, ele retira o que está pigmentado, e quando ele retira o que está pigmentado, ele aumenta a permeação transdérmica do meu alfa-arbutin. Então aqui eu tenho um plano de tratamento, o meu raciocínio clínico tem um porquê. Não é porque eu vi na feira, porque alguém indicou lá no Instagram. Eu penso o meu paciente dentro da sua individualidade, pensando a fisiopatologia. Mas é bem verdade que esse é um plano de tratamento geral, né? É um plano de tratamento bem geral mesmo, né? Então imagina que meu paciente vai utilizar a niacinamida toda manhã, depois ele usa o protetor solar com ácido tranexâmico, que já está sendo vendido, obviamente não vou falar em marca, quem me conhece sabe disso, e à noite meu paciente pode estar utilizando o glicólico e o arbutin. E assim eu consigo fazer um manejo do melasma dentro da perspectiva de um raciocínio clínico. Simples, simples. Tassinari. Então, quer dizer que se eu pegar esse protocolo e aplicar em todos os meus pacientes, eu vou ter resultado? Claro que não. Porque eu acabei de mostrar a perspectiva da linha do raciocínio clínico, e o raciocínio clínico preconiza a necessidade do paciente.
Esse aqui é um plano geral, mas eu preciso individualizar o meu plano de tratamento. E agora nós vamos começar a individualizar. A Ana fez uma brincadeira na inteligência artificial aqui na minha paciente. Então, o que ela fez aqui? Ela pegou a minha mesma paciente, que é uma paciente real, e ela colocou rejuvenescimento. Então, mudou um pouquinho. Imagina que a minha paciente tem melasma e quer rejuvenescer. Eu vou mudar esse plano de tratamento? Claro que sim. Toda manhã, meu paciente continua inibindo a ativação. Protetor solar com ácido tranexâmico. Toda manhã. Toda noite, a minha paciente vai utilizar a vitamina C. Mas por que tu utilizou a vitamina C aqui? Porque ela é precursora de colágeno. Ela trabalha na rota, não é a mesma, mas muito semelhante lá, da oxidação, inibe a oxidação, ao mesmo tempo que ela é precursora de colágeno. Então, ela produz colágeno. O que me falta ainda? Olha que interessante. O que eu posso utilizar em clínica? Porque eu saí da ideia do home care. Agora eu quero elaborar um plano de tratamento em clínica, em consultório. O que falta eu ligar as setas? Vocês já entenderam. O primeiro GIF é inibir a ativação. O segundo GIF é a síntese. O terceiro GIF é a transferência. E o último é retirar o que está pigmentado. O meu pai já falava, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Se vocês não souberem o que vocês precisam no paciente, vocês vão investir numa tecnologia, aplicar na clínica e vender pacote. Cara, eu preciso inibir a transferência e retirar o que está pigmentado. Literatura científica, me dá um ativo que tem a capacidade de fazer isso? Ácido retinóico. O ácido retinóico, ela falou, acertei ali sentada, falou acertei. O ácido retinóico é um clássico, cara. Ele tem a capacidade de inibir a transferência da melanina para o queratinócito, ao ponto que ele tem a capacidade de retirar o que está pigmentado. Concentração usual de 5 a 10%, e eu vou trabalhar com o pH clássico dele de 3,5. Detalhe importante, eu nem entrei aqui se essa pele é resistente, sensível, oleosa e por aí vai. Porque a elaboração do plano de tratamento tem que levar isso em consideração. Imagina se essa pele é sensível, vocês vão deixar 4 horas, baixar essa concentração a 5. Se essa pele é resistente, vocês podem jogar a 10%, deixar 6, 8 horas. Pegaram a ideia? Pode botar um sabonete queratolítico. O segredo é saber para onde eu quero ir. Mas nós não paramos por aí. Aqui as evidências não podem faltar. Detalhe importante, muito importante. Essa palestra aqui, eu vejo que vocês estão tirando foto, mas essa palestra já está à disposição de vocês nas minhas histórias. Vocês só precisam ir lá e escrever nas minhas histórias, escreve lá, Estética 2025, eu espero que seja isso, é isso? Escreve Estética 2025, pum, vai cair tudo isso aqui com as formulações e tudo mais, vai cair para vocês, tá? Olha as evidências aqui. Avaliação clínica da vitamina C. Uma revisão sistemática em rugas e em envelhecimento, então a vitamina C é um excelente antioxidante, mas não se ouve falar na feira, mas no PubMed, no Cielo, na Bireme, está se falando de vitamina C, está se publicando vitamina C de diferentes formas, diferentes concentrações, diferentes associações. E olha ali embaixo, o efeito cosmético, né, do mecanismo de ação do retinoide. Então, o ácido retinóico é um ácido que vai inibir a transferência da melanina, retirar o que está pigmentado e ele vai trabalhar no rejuvenescimento. Então, quer dizer que todo paciente que eu quero rejuvenescer, eu uso o retinóico e vai dar certo? Claro que não. Por quê? Porque da mesma forma que vocês têm que atuar antes da síntese, durante, na transferência e depois do melanócito, do melasma, o rejuvenescimento ele tem 4 R's. Reposicionar a face, o retinóico não faz isso. Renovar, o retinóico faz isso. Recuperar volume, muito pouco o retinóico faz isso. E relaxar a musculatura. É isso que a literatura me fala. Então o retinóico não vai funcionar se é R de relaxar a musculatura, é ruga dinâmica. Ok? Então, de novo, eu preciso dominar a fisiopatologia, mecanismo de atuação. Então, esse protocolo aqui, ele é um protocolo muito legal se o paciente tem R de renovação. Aí é peeling químico, é melhor nível, é primeira linha. Mas vamos brincar um pouquinho mais. O que a Ana fez aqui na inteligência artificial para mim? Ela pegou a mesma paciente e ela colocou rosácea.
mudo o meu plano de tratamento. Mas eu sempre estou olhando para as 4 linhas. Estão me acompanhando? Está ficando didático? Boa. Então, olha só. 4 linhas: inibe, ativação, síntese, transferência e retiro que está pigmentado. Mas eu não vou utilizar o meu mesmo protocolo, porque eu tenho que controlar a rosácea do meu paciente. Ok? Então vamos lá. Toda manhã, niacinamida. João, por que está falando tanto de niacinamida? Por vários motivos, mas os 2 principais, vocês vão encontrar em produto acabado, ok? Vocês vão encontrar na gôndola, com baixo custo, que isso é importante, e o nível de evidência é brutal. As evidências são muito boas da niacinamida e tem pesquisas saindo com concentrações maiores de uso. Então, imagina que o meu paciente, no skincare, eu coloco niacinamida de manhã e protetor solar. E à noite, o que eu vou colocar? Eu preciso inibir a oxidação, sem dúvida nenhuma, é o ácido azelaico. O ácido azelaico é um modulador de KLK, de catelicilina e TRL2. Então, ele tem a capacidade tanto de minimizar a rosácea, o vermelhidão, a resposta inflamatória, ao mesmo ponto que ele é um antioxidante e inibe a tirosinase. Inclusive, tem pesquisa de hidroquinona versus azelaico. É óbvio que a hidroquinona tem resultados superiores na excelência, mas no bom, a hidroquinona, o azelaico compete, e ele é muito seguro, ele não é melanotóxico, inclusive eu indico para meus pacientes gestantes com melasma. E o que eu posso fazer em clínica no meu paciente? Vou fazer ácido retinóico? Claro que não. Ácido retinóico não é o que eu vou fazer em clínica. Meu paciente vai na clínica fazer o quê? Fototerapia. Laser ou LED vermelho por volta dos 600 nanômetros. Mas por que? O que tem a ver a fototerapia nesse paciente? Lá no sul, né? A gente fala, né? Nem é politicamente correto, né? 2 coelhos uma cajadada, né? Que feio falar isso, mas é isso, né? Só a expressão, por favor, adoro os animais, mas só a expressão mesmo. A fototerapia, ela vai ter uma atuação, olha lá que interessante, ela vai atuar modulando KLK, ela vai fazer o manejo da rosácea, diminui, faz downregulation de catelecidina. E vocês vão olhar o ácido azelaico como um excelente recurso, acne, rosácea, melasma e anti-aging, e não é propaganda enganosa. É um princípio ativo muito interessante para a prática clínica. Mas eu não tenho ouvido falar, claro que não. Ele é econômico, acessível e vocês vão encontrar no produto final. Tá? Então, e eu exagerei, né? Eu resolvi fazer mais um caso. O que eu fiz aqui? Eu peguei o mesmo melasma e nós colocamos acne. Será que muda o plano de tratamento? É claro que sim. O raciocínio, e eu espero estar deixando claro a prática baseada em evidência. Eu avalio o paciente, eu tomo a melhor decisão com evidência e eu compartilho a minha experiência clínica aqui. Toda manhã, eu vou de novo na niacinamida. Mas por quê? Porque é inibidor da atividade de glândula sebácea. Tu só tem que cuidar o veículo, aqui não pode ser creme, tem que ser um veículo gel. Niacinamida, protetor solar. Ok, mas o que me falta de seta ainda em termos de atuação? Eu preciso inibir a transferência e retirar o que está pigmentado. Poxa vida, o que eu posso colocar à noite? O que tem bom nível de evidência para atuar junto na acne? À noite, ácido salicílico. O ácido salicílico, que é um beta-hidroxiácido, é primeira linha para o manejo da acne. Ele é lipofílico, ele tem afinidade com gordura. Ele consegue inibir a queratinização do terço médio do folículo. A acne é hiperqueratinização, hiperatividade de glândula sebácea, proliferação de bactéria e resposta inflamatória, se for acne 2, 3 ou 4. Então, imagina que toda noite meu paciente vai fazer um gelzinho com ácido salicílico. Porque o ácido salicílico, ele inibe a oxidação, o ácido salicílico tem a capacidade de retirar o que está pigmentado pelo seu efeito queratolítico. Só que faltou inibir a transferência, né? A transferência. Então, o que eu posso fazer? A oxidação. Como que eu posso inibir a oxidação? Minha paciente vai, na minha clínica, fazer limpeza de pele.
fez limpeza de pele e eu vou finalizar a minha sessão com fototerapia. E aqui tem um dilema muito grande. A luz azul ela é excelente bactericida, inibe a proliferação da bactéria da acne via porfirina, só que ela não é muito boa para o melanócito. Então eu tenho um dilema muito grande aqui. Aí tu tem que verificar, mas eu prefiro uma alta frequência. Boa. Vem com uma limpeza de pele, faz uma alta frequência, finaliza com a fototerapia, depois tu pode colocar algum ativo tópico ainda, e ele pode ser um ácido salicílico, ou ainda pode ser a niacinamida. E as evidências estão aqui, depois vocês podem buscar, dá uma olhadinha lá. Investigação da niacinamida na acne, ela é um inibidor da transferência e trabalha na acne. O salicílico no tratamento da acne, está bem descrito na literatura. E também a fototerapia no manejo da acne. Luz azul e luz vermelha, a combinação delas. Então o que eu fiz aqui? Eu montei diferentes planos de tratamento, distintos planos de tratamento, respeitando a individualidade do paciente. Só que, e não foi à toa que depois, né, de ter terminado as 2 graduações, já tinha terminado o doutorado, eu voltei para a graduação. Eu voltei e me sentei para estudar nutrição. Porque eu buscava o que tinha melhor nível de evidência e não entregava o resultado. Aí, esse foi um dos artigos que me marcaram. A pele, e alguns autores já estão falando sobre isso, a pele, ela é descrita como o litoral com o meio. É o maior órgão do corpo humano, ok? Quem está entrando aqui, que hoje lá no stand eu falei com algumas pessoas que estavam entrando na área da estética. Cara, se vocês entraram na área da estética, porque vocês acham que era uma área que vocês iam estudar pouco, eu não quero ler, não vou fazer direito, eu não quero fazer cálculo, não vou fazer engenharia, eu vou estudar estética, vocês erraram o pulo feio, porque é simplesmente o maior órgão do corpo humano. E o sistema tegumentar está relacionado com o cérebro, com o intestino, sintetiza vitamina. É um órgão muito complexo, mas muito complexo mesmo. Inclusive, ele é um indicador sensível de deficiência nutricional. Olha isso, ele é um indicador sensível de deficiência nutricional. Quem trabalha com capilar, com corpo e com pele, vai ter que estar cada vez mais atento à perspectiva nutricional. Então, olha isso, a rota das vitaminas e da saúde da pele. Esse artigo publicado, não foi nós que publicamos ele, esse artigo publicado foi um presente. Por quê? Porque eles fazem uma relação das vitaminas e a saúde da pele. A Organização Mundial da Saúde já fala em milhões de pessoas com deficiência de macro e de micronutrientes. E as pessoas que estão envelhecendo, né, que é muito ponto do nosso público, estão mais propensas a alterações de micronutrientes, macronutrientes e deficiências que vão se apresentar na pele. Mas não é só isso, vocês estão vendo que tem vários motivos aí pelo qual isso acontece. E essa tabela é incrível. Se vocês puderem depois acessar lá as histórias, baixar esse material, essa tabela aqui já está traduzida, né, para o português, e ela vai fazer uma relação de vitamina A com a pele, de vitamina B5, de C, de D com a pele. Então, só para dar um insight rápido, por que se indica tanto o Roacutan? Não tem nada contra o medicamento, mas muitas vezes o indivíduo tem deficiência de vitamina A. É deficiência de vitamina A, cara. Deficiência de vitamina A altera a biota do sistema tegumentar, está mais propensa à acne. Ou às vezes injeta vitamina B12 e vai dar muita acne. Por quê? Porque suplementou a B12 e não atingiu os níveis. Quantos de vocês aqui já sabem de algum caso desse? Por quê? Porque em desbiose. Não olhou para o intestino, tu vai tomar cápsula nutricosmético à vontade e não vai ter absorção intestinal. Então, o sistema digestivo e a alimentação estão diretamente relacionados à saúde da pele como um todo. A galera que trabalha com estética capilar e tricologia já se deu conta mais rápido que nós que trabalhamos com face e com corpo. Tá? E aí eu tenho visto a busca de milagres, tratamento de lipedema, milagres, de gordura, milagre. Cara, tem que ter déficit calórico e tem que ter uma boa alimentação batendo macro e micronutrientes. Não vai ter jeito. E no melasma? Será que a alimentação influencia do melasma? Os micronutrientes influenciam no melasma? Cara, aqui tem alguns artigos que eu quero compartilhar com vocês aqui, que são artigos que foram publicados há pouco tempo, e eu tenho olhado, eu sempre olhei para a vitamina D dos meus pacientes, mas agora eu olho inclusive para os pacientes com melasma. Aqui tem uma pesquisa associando
cicatrização, né? Inclusive nós olhamos, nós temos um projeto de feridas na universidade, todos os nossos pacientes nós dosamos vitamina D, e eu não quero vitamina D abaixo de 12, eu quero vitamina D a 50, 60 de vitamina D, e ela está associada positivamente com melasma. Nós não sabemos como, não se sabe ainda o mecanismo, mas sim, vitamina D e melasma têm associação positiva. Então aqui uma primeira dica prática para vocês, de avaliação: olhem níveis de vitamina D. Segundo ponto importante, olhe o hemograma do paciente. Quando vocês olham o hemograma, se a série vermelha estiver baixa, os clássicos, vai indicar deficiência, principalmente, ou possível deficiência de ferro ou de vitamina B12. Isso tu já pode captar na anamnese. O paciente está sempre cansado, cara. O paciente dorme 8 horas, está sempre se arrastando. Vai ver os níveis de B12, 200, 120, e deficiência, olha a série vermelha, deficiência de ferro. Olha lá, associação de deficiência de ferro com melasma. O que nós estamos falando aqui? É sobre agente causador. Vocês podem comprar maior tecnologia, montar o melhor plano de tratamento. Se vocês não tirarem o agente causador, o tratamento vai ser meramente paliativo. Então, olhem para as questões nutricionais. Não, Tassinari, mas só um pouquinho. Eu não domino isso, eu não vou indicar vitamina D, eu não vou indicar ferro, eu não vou indicar nada. Então, tudo bem, mas tu é obrigado a identificar como profissional da saúde e fazer um encaminhamento, porque os pacientes estão chegando na clínica de estética e nós profissionais estamos mascarando doenças graves. Tem paciente chegando na clínica, clássico paciente chega na clínica de estética, síndrome de Sarra, seborreia, acne, hirsutismo e alopécia. Aí nós estamos lá, dando chá verde, fazendo microagulhamento no cabelo, fazendo laser de depilação, limpeza de pele, mascarando o sintoma de coisa grave às vezes. Então, se vocês querem, e isso é muito legal, ser o primeiro contato de um paciente, vocês têm que entender que pele é um marcador sensível de saúde, e vocês, inclusive na anemia, né? Quando eu traciono o olho do meu paciente aqui, se está vermelhinho ou branco, eu já consigo imaginar como é que vai estar essa série vermelha. Então, ferro, vitamina D. Tem mais alguma coisa? Zinco, tá? Zinco, mais um artigo publicado no Cosmetic and Dermatology fazendo a relação dos níveis de zinco com melasma. Então o zinco parece que tem uma associação lá com a durabilidade da toxina, não está documentado isso certamente, mas parece que sim. Tem uma relação direta com a produção de colágeno, nós sabemos que ele é um mineral essencial para a produção de colágeno, e parece que ele repercute também na questão da melanogênese. É só isso? Não. Associação positiva de alteração de TSH, T3, T4, TSH, tireoide. Vocês precisam olhar se esse paciente, e esse é o clássico paciente que chega na tua clínica, tá? Ele está cansado, ele nunca foi no endócrino, vocês precisam fazer esse encaminhamento. Nunca dosou um TSH, nunca dosou um T3, nunca dosou um T4, está cheio de melasma na face, e tu está dele aplicar laser, peeling, e tu não está tirando e buscando o agente causador. É tua responsabilidade fazer esse encaminhamento. Bom, eu posso, e eu falei muito sobre cosmetologia e eletroterapia, e eu quero dizer que eu posso migrar para a perspectiva dos ativos orais. O ácido tranexâmico é incrível, só que ele tem possíveis efeitos adversos e está bem documentado na literatura. Esse é do Jornal Americano de Dermatologia. Mas os antioxidantes estão bem descritos. Essa é uma formulação, tá? Pessoal, zinco, vitamina E, vitamina C, eu nem tenho dosado mais meus pacientes. Eu faço um recordatório alimentar dele e eu já vejo que ele não ingere fonte de zinco, vitamina E e vitamina C. Então aqui tem uma formulação que vocês também vão achar muito próximas do produto acabado com antioxidantes. Tá? Então, eu vou olhar a vitamina D, eu vou olhar ferro. O ferro tem que ter um cuidado, às vezes tu não pode suplementar com ferro, tem que olhar transferrina, mas isso é papo para outro momento. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, os nutricosméticos. Porque eu falei bastante sobre cosmetologia, né? Falei sobre a terapia. O que eu quero falar sobre os nutricosméticos? Antes de suplementar os pacientes de vocês, seja para rejuvenescimento, seja para melasma, seja para acne, tem pesquisa de ômega 3 com acne,
olhem o sistema digestivo do paciente de vocês. Paciente com gases, diarreia, constipação, é um paciente que sinaliza disbiose. Paciente com disbiose, vocês não podem começar a suplementação. Vocês precisam buscar agente causador e fazer prebiótico e probiótico antes, tá? E eles já estão vendidos dentro dos nutricosméticos, ok? Então, a suplementação oral está aí, o Polipod é um ativo bem documentado dentro da sua perspectiva, com vitamina C, vitamina E e zinco. Então, eu tenho utilizado essa formulação, uma dose ao dia, por pelo menos, tá? Por pelo menos 60 dias dos meus pacientes. E depois leiam esse artigo que vale a pena, que fala sobre a rota dos antioxidantes. Quase me encaminhando para o fim, já para o fim, eu quero falar, cara, que melasma é coisa muito séria, tá? Muito séria mesmo, tá? Estética é coisa muito séria. E às vezes as pessoas falam, mas estética é saúde. Cara, eu nem afirmo, para mim é tão junto essa terminologia. E hoje aconteceu um fenômeno muito diferente, né? Há muitos anos atrás, vou voltar aos 17 anos atrás, os pacientes normalmente iam fazer uma consulta médica e depois eles buscavam um tratamento estético com um profissional não médico. A ordem mudou. Isso é bom, nós ganhamos bastante poder em termos clínicos, mas grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, às vezes, as pessoas estão depositando, né, a vida delas ali. E o melasma é uma afecção que está diretamente relacionado, por exemplo, à ansiedade e depressão. Os dados epidemiológicos já falam até 30% da população com melasma, dependendo do local. Até 70% de gestantes têm algum grau de melasma. E a gente tem que levar muito a sério esse assunto, tá? E para finalizar, e eu espero ter contemplado a ideia de um plano de tratamento de diferentes vertentes, ano passado eu fechei com essa frase e eu preciso fechar essa frase de novo, essa palestra, tá? Melasma é coisa séria, estética é coisa séria e os pacientes estão botando, né, a vida na mão de vocês, e o maior órgão do corpo humano. Então, por favor, cara, estudem, compreendam as coisas, leiam antes de aplicar qualquer coisa. O sucesso não está no tamanho da sua clínica, mas na diferença que você faz na vida dos seus pacientes. Eu espero ter feito um pouquinho de diferença na vida de vocês hoje, e espero que vocês façam muita diferença na vida dos pacientes. Muito obrigado e até a próxima.